Isso aí, amigos, vamos retomar nossas aulas sobre o ANPP. Na primeira aula eu expliquei mais ou menos como ia funcionar nosso curso, fiz uma breve contextualização do princípio da legalidade processual penal e falei também um pouco sobre o histórico do princípio da legalidade processual penal. Então a gente vai focar agora um pouco mais na nossa temática aqui do princípio da legalidade processual penal, tá, pessoal? Então aqui a gente vê que os dois grandes nomes aqui que trabalham sobre a ideia do princípio da obrigatoriedade da ação penal, o princípio da legalidade, né? Então aqui esse foi um tema bem interessante na minha pesquisa, consegui, eu não sabia, não vi nenhum livro brasileiro que identificando essas origens de forma tão precisa, mas é certo, o Ruskra, que é um grande penalista alemão, escreveu, identificou, e eu depois fui lá nos originais, tanto do Kant como do Feuerbach, né, para identificar esse princípio da obrigatoriedade ou da legalidade processual penal, tá? Então aqui a ideia, pessoal, era, como eu disse, a fazer uma limitação do poder judiciário por meio da legalidade. Então a lei era uma forma de limitar o poder judiciário desde a perspectiva da época, né? Então a lei era a manifestação da vontade do povo e o judiciário, né, e o Ministério Público aqui também, ele tinha que necessariamente respeitar essa lei. Então Kant, foi precisamente o Kant, um dos grandes ideólogos, né, um grande nome, né, melhor dizendo, um grande nome, né, de influência iluminista, né, um dos maiores filósofos de todos os tempos, né, ele lança aqui as bases fundamentais do princípio da legalidade, tá, processual penal. O que o Kant dizia? O Kant dizia o seguinte: ocorrendo a prática de um delito, existe um imperativo categórico da sua punição, tá? Então, o que é o imperativo categórico? Aquilo que tem que acontecer, não importa as condições. Então, é um dever ético, né? Um dever imposto ao Estado que, uma vez cometido o delito, a consequência lógica deve ser a punição, tá? Então, aqui, nessa relação entre delito e punição, não pode haver nenhuma forma de solução consensual, de solução outra, ou de forma de consertar o que foi feito. Não, o que tem que ser feito necessariamente ocorreu o crime, acontece a punição. Então aqui um dever de processar sempre, quando acontece um crime, deve ser sempre processado. Aqui são jogadas as sementes dessa ideia. E Feuerbach, né, que é também um grande ideólogo, né, um grande nome de produção de ideais iluministas, né? Ele também desenvolve essa mesma ideia kantiana, né? A gente conhece bastante o Feuerbach porque ele é o pai do princípio da legalidade penal, né? O luno crime, sine lege, todos aqueles desdobramentos do princípio da legalidade penal. A gente sabe, né, que foi Feuerbach que estatuiu, né, o princípio da legalidade penal, né? E essa foi eu descobri, não foi que eu que descobri, mas eu fiquei sabendo a partir dessa pesquisa, né, que o Feuerbach também é um dos grandes pais, se não um dos principais pais, né, do princípio da legalidade processual penal também. Então aqui existe a necessidade, dizia o Feuerbach, de vincular o criminoso à pena, cometido o crime, a uma necessidade absoluta de punição. Então aqui também são lançadas as sementes do princípio, aqui é desenvolvido, muito embora lá nos livros do Feuerbach ele não use propriamente essa ideia de princípio da legalidade processual penal, ele estatui todas essas bases doutrinárias, suas bases ideológicas do princípio da legalidade processual penal também a partir dessa perspectiva. Então é precisamente aí, né, nesse momento em que são lançada a base do princípio da legalidade processual penal. Então aqui a gente vê lá que portanto, a partir dos influxos do iluminismo, reforçados pela Revolução Francesa, pelo Código Napoleônico e pelas proposições de Kant e Feuerbach, que o princípio da obrigatoriedade da ação penal, também denominado por alguns de princípio da legalidade processual penal, atinge o seu ápice.
espraiando-se posteriormente para todos os ordenamentos jurídicos por ele influenciados. Então, aqui, a partir desse momento, acende a ascensão do princípio da legalidade processual penal, né, cujo desdobramento mais famoso é o princípio da obrigatoriedade da ação penal, que se espraia para todos os sistemas, né, de matriz continental. Tá? Então, e chega, obviamente, aqui no Brasil, né, de forma ainda também bastante forte. Né?